Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. É uma história extremamente linda. Diz assim o texto: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Obrigado. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até pecados perdoa? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Bonito, né? Vamos orar. Pai, obrigado por essa porção da Tua palavra que está diante de nós. É um texto belíssimo, ó Deus. E eu não sou digno, ó Deus, de proclamá-lo. Eu não sou digno, ó Deus, de chegar diante desse texto e expô-lo ao Teu povo, Pai. Mas eu clamo por Tua graça e por Tua misericórdia. Ajuda-me, Senhor. Que nessa noite poder venha do alto. Que nessa noite Teu Espírito Santo me capacite a fazer aquilo que sozinho eu não posso, a fim de que a Tua palavra, Senhor, seja pregada fielmente e o Teu povo aqui reunido seja edificado, ó Deus. Por favor, que Satanás não roube as sementes que serão lançadas aqui. Por favor, que nada nos distraia, que nada roube a nossa atenção da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, fala nessa noite. Por favor, ó Deus. Amém. Esse texto de Lucas 7 é um texto belíssimo, é um texto incrível e que diversos homens já pregaram sobre ele. Talvez você já tenha ouvido algumas pregações acerca desse texto. Talvez você até mesmo já tenha pregado sobre esse texto. Mas nessa noite, eu quero dar uma olhada com vocês para esse texto. Pensar na vida dessas 3 pessoas aqui no texto: Jesus, o fariseu e a mulher. São 3 personagens que vão trazer para a gente visões diferentes da vida. Jesus vai olhar essa situação de uma forma, a pecadora, a mulher aqui vai olhar de outra forma, e o fariseu igualmente de outra forma. A grande questão passa a ser: qual das formas é a correta e qual das formas é a errada de se olhar a história? Porque o fariseu interpreta a história de um jeito, porque Jesus interpreta do outro, e como essa mulher que chegou diante de Jesus se porta no meio dessa situação toda. O texto começa dizendo que Jesus foi convidado, essa é a palavra, Jesus foi convidado por um dos fariseus para
jantar. Se a gente pegar só esse versículo, talvez a gente olhe e fale, ué, estranho, um fariseu convidando Jesus para jantar, não faz sentido. Não faz sentido, ainda mais quando a gente olha para trás, em todo o Evangelho, a gente vê sempre uma inimizade entre os fariseus e Jesus. A todo momento, os fariseus caçam coisas pequenas para atacar Jesus. A todo momento, eles buscam motivo para arrumar confusão com Jesus. Quer ver? Volta algumas páginas aí no Evangelho de Lucas. Vai lá no capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versículo 21. Olha os fariseus arrumando briga com Jesus. Jesus tinha curado um paralítico aqui, e aí Jesus disse que os pecados desse paralítico haviam sido perdoados. Olha os fariseus no versículo 21. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Ou seja, dizendo que Jesus blasfemou. Ainda no capítulo 5, vai para o versículo 27, olha só, o texto vai dizer... Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Olha agora o versículo 30. Mas quem? Os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus, por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Vai para o capítulo 6, versículo 1, olha só, os fariseus não gostam de Jesus. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram, por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Os fariseus estão sempre vindo contra Jesus. Capítulo 6, versículo 11. Olha só. Os fariseus ficaram furiosos. É o mesmo contexto aqui, tá? Os fariseus ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer a favor de Jesus, contra Jesus. O que poderiam fazer contra Jesus. Agora olha o capítulo 7, verso 29. Ainda os fariseus odiando Jesus. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Ou seja, Jesus fala A, os fariseus estão sempre falando B. Jesus fala, é assim, os fariseus, não, é assim. Eles estão sempre contra Jesus. Há uma grande inimizade aqui. Então a questão é, por que um fariseu, que é inimigo de Jesus, o convida para vir até a sua casa jantar? Isso é interessante. Esses banquetes aqui, esse jantar que está sendo relatado aqui no texto, não era algo anormal, tá? Era algo que acontecia com uma certa frequência. Geralmente, quando havia um grande mestre, era feito um banquete, um jantar, e esse grande mestre, ele era convidado para nesse jantar, nesse banquete, falar. Então, isso aqui não era muito incomum. Incomum eles chamarem Jesus. E mais incomum ainda, é Jesus aceitar o convite de um fariseu. Jesus sabe que os fariseus o odeiam. Jesus sabe que os fariseus desejam matá-lo, se possível. Por que cargas d'água, Jesus aceita o convite desse fariseu, sabendo que, muito provavelmente, a intenção desse fariseu é perturbar Jesus, a intenção é colocar uma armadilha, uma cilada para Jesus. Por que Jesus vai até a casa desse homem? Talvez a resposta seja porque Jesus não quer desperdiçar nenhuma oportunidade de pregar a palavra. Jesus, em todo o tempo, não vai desperdiçar um momento sequer de sua vida.
Jesus não desperdiça uma oportunidade de pregar o Evangelho. E aqui seria mais uma vez, mais uma chance, no meio de diversas pessoas, uma grande oportunidade de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas do reino de Deus. Então Jesus aceita o convite desse fariseu. Paulo nos deu uma instrução semelhante ao que Jesus está fazendo aqui. Abre em Efésios capítulo 5, vai aparecer aqui no telão para a gente. Efésios capítulo 5, verso 15. É uma instrução de Paulo que Jesus cumpriu muito antes dele ter dado. Efésios capítulo 5, verso 15. Olha o que o texto diz para a gente. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. E o que os sábios fazem? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Sabe qual é o contexto de Paulo aqui? A gente leu um pouquinho no capítulo 4, né? A cidade de Éfeso era uma cidade extremamente imoral. Era uma cidade onde a agressão a mulheres, onde agressão aos filhos, onde traição, fornicação e diversas outras coisas eram tidas como coisas normais. Era normal você ter mais de uma esposa. Era normal o relacionamento homossexual. Era normal todo tipo de perversidade em Éfeso. Qual é a instrução de Paulo aqui? Olha, vivam de maneira sábia. Aproveitem ao máximo cada oportunidade que vocês tiverem de pregar o Evangelho. Sabe como eles poderiam fazer isso? Vivendo de modo digno do Evangelho. Lembra no capítulo 4 que a gente leu no começo? Paulo fala, aquele que mentia, não mente mais. E aí sabe o que isso gera? O teu vizinho, que sempre viu você mentindo, cresceu sabendo que você é um mentiroso, agora olha para você e você não mente mais. Aquele que roubava, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. O teu vizinho que sempre te viu furtando, roubando, agindo de forma errada, agora vê você agindo de forma correta, trabalhando, ele vai olhar assim e vai falar, não é possível, está errado, o que está acontecendo contigo? Está aí a oportunidade de demonstrar por que agora ele agia diferente, então pregar o Evangelho. É esse tipo de oportunidade. Nós não devemos desprezar as oportunidades. Jesus aqui, no nosso texto, está valorizando essa oportunidade, essa casa que foi aberta a ele. Sabe qual é o problema? O problema é que tem muito crente que se converte e que, porque se converteu, corta o relacionamento com todos os outros amigos que tinha antes da conversão. E corta de vez, corta ao ponto de bloquear, ao ponto de não falar nunca mais, nem cumprimentar. Essa não é a atitude sábia. Essa não é uma atitude correta. É claro que você tem que agora tomar muito cuidado, mas você tem que levar a luz para esses amigos. Você tem que levar a luz para esses que ficaram nas trevas. Você não pode querer a luz só para você. Você não pode querer o Evangelho só para você. Se você não levar a luz, quem vai levar? Aproveitem ao máximo cada oportunidade que vocês tiverem. Cada oportunidade que vocês tiverem no meio da sua família, cada oportunidade que vocês tiverem no meio dos seus amigos, cada oportunidade no trabalho, na faculdade, na escola, aproveitem as oportunidades que são dadas. Aproveitem as oportunidades que são dadas no mercado. Eu já contei isso aqui uma vez, mas acho que vocês não se lembram. Uma vez eu fui no mercado para comprar queijo e outras coisas. E aí eu fui lá, pedi a moça lá, me dá 200 gramas de queijo. Aí ela pesou, só que eu olhei lá, quando eu vi que ela estava pesando, parece que estava meio estranho, eu falei, bom, deve corrigir. Não, ela pesou e botou o papelzinho do valor a pagar, né? Gente, estava dando R$2, por aí, um valor muito baixo. 200 gramas de queijo, R$2, está errado. Quando eu estava indo para o caixa aqui, eu olhei aquilo, falei, ih, rapaz, está errado aqui. Voltei lá, falei, aqui, acho que você pesou com um valor errado aí. Ela, ai, meu Deus, obrigado. Eu fui embora. Uma oportunidade desperdiçada. Sabe por que foi uma oportunidade desperdiçada? Eu podia demonstrar para ela que eu estava fazendo aquilo, não porque eu sou uma pessoa boa, mas porque sou um servo de Deus. Não muda a coisa? Se eu chegar lá no caixa e falar, olha só, acho que você pesou errado aqui, é uma coisa. Agora, se eu chegar no caixa e falar, olha só,
eu acho que você pesou errado aqui, e como eu sou um cristão, servo de Deus, eu tenho que agir de modo honesto, de modo justo, então, por favor, pese novamente. Qual maneira glorifica mais a Deus? Qual maneira o Evangelho é pregado de melhor maneira, de melhor forma? Que nós possamos, meus irmãos, ao ver um troco errado, devolver e falar, olha só, estou devolvendo, sabe por quê? Porque eu sou cristão. Eu estou fazendo isso por amor a Jesus. Que a gente possa ter esse desejo, essa intenção em tudo aquilo que viermos a fazer, não desprezando cada oportunidade que temos. Jesus aqui está indo na casa de um fariseu, não desperdiçando a oportunidade. Que nós também não desperdicemos as nossas oportunidades. Jesus, então, ele senta à mesa, mas o texto diz, na verdade, que ele se reclina à mesa. Volta lá para Lucas 7,36. Ele se reclinou à mesa. Quando a gente olhar aqui para essa mesa, para esse banquete, a gente tem que ter em mente que não é a mesma mesa que nós temos em nossa casa. A mesa que nós temos na nossa casa, os nossos pés ficam embaixo da mesa, não é? Porque ela é alta. Essa mesa aqui, que Jesus está se assentando, ele não senta como nós, ele se reclina, ele fica sentado como que no chão, e os pés ficam para fora da mesa, não para dentro. Então, Jesus está aqui, se reclinando. E algo interessante acontece, versículo 37. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Jesus está sentado, os pés dele estão para fora da mesa, e aquela mulher, uma pecadora, ao ver aquela cena, os pés de Jesus, ela não se contém, ela se agarra aos pés de Jesus, e ela começa a chorar, e não apenas chorar de um modo comedido, né? Quando cai apenas uma lagrimazinha aqui, a gente limpa. Não, o choro dela parece ser um choro copioso, aquele choro que as lágrimas realmente descem, ao ponto de molhar os pés de Jesus, e de ela ter que secar os pés de Jesus com seus próprios cabelos. É um choro copioso, é um choro verdadeiro dessa mulher. Mas a questão é, por que essa mulher está chorando? O que faz essa mulher chorar? A gente vai chegar lá, mas primeiro, quem é essa mulher? O texto simplesmente diz para a gente que ela é uma pecadora. Mas pecadores todos nós somos. Qual é o tipo de pecado que talvez o texto queira deixar claro para a gente? Parece, e alguns estudiosos creem nisso, e eu também acredito nessa possibilidade, parece que essa mulher era uma prostituta. Sabe por quê? Por causa do perfume que ela tinha em casa. Esse perfume que ela tinha em casa não era algo comum a todas as mulheres. Nem todas as mulheres tinham isso. Essa mulher, muito provavelmente, tinha esse perfume em casa, para que ela pudesse usar em pequenas porções, num colar, para atrair os homens na rua. Então, muito provavelmente, ela era uma prostituta. Pergunta é, por que uma prostituta, simplesmente por ver os pés de Jesus, está chorando? E aqui a gente tem pelo menos duas possibilidades, pelo menos duas. A primeira é a que o pastor Jonas Madureira traz para a gente. Ele, segundo a interpretação dele, essa mulher está chorando porque quando Jesus entra naquele lugar, ela já estava lá. Ele confirma isso no verso 40, no verso 46. Na verdade, verso 45. Jesus dizendo para Simão: você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Ou seja, parece que a mulher já estava lá. Então, por que essa mulher chora, molha os pés de Jesus e o beija? Talvez a explicação esteja exatamente nesse trecho aqui, quando Jesus vai confrontar o Simão. Normalmente, nesse tipo de banquete, o homem que era convidado a falar e todos os outros convidados a se assentarem à mesa eram recebidos com um certo tipo de honra. Vamos lembrar aqui que não tinha asfalto, tá? Era barro. Então, quando as pessoas vinham da rua, o que acontecia?
os pés sujavam, né? Os pés ficavam sujos. Então, quando você entrava nessa casa como um convidado, o que eles faziam? Limpavam os pés do convidado, lavavam os pés dele. Depois faziam o quê? Davam um beijo, como um cumprimento. Recebia a pessoa de uma forma interessante, de uma forma boa. Essa era a maneira como Jesus deveria ter sido recebido por Simão e não foi. Então, Jonas Madureira, ele olhando para essa passagem, ele vai dizer que quando essa mulher vê Jesus sendo tratado de forma tão humilhante, tão ultrajante, sendo desprezado pelo fariseu, com os pés todos sujos à mesa, ela não se contém. Então ela começa a olhar aquela situação e ela se sente indignada por Jesus e ela começa a ficar contristada no coração e por isso ela se derrama em lágrimas. Talvez essa posição esteja correta, mas eu acredito que ela possa não estar plenamente completa. Eu acredito que essa mulher, ela tinha ouvido o que Jesus tinha dito. Eu acredito que de alguma forma Jesus tinha pregado alguma coisa naquele momento, que foi de encontro ao coração dela. Ou Jesus havia pregado antes e ela já foi decidida ali para se entregar a Ele. Porque ela já leva o perfume para aquela casa, ela já leva o frasco de perfume àquele lugar, decidida a derramar aquilo aos pés de Jesus. Só que na cabeça dela, o plano dela sai um pouco errado. O plano dela não era chegar e chorar aos pés de Jesus, não era chegar e molhar os pés de Jesus com suas lágrimas, porque se esse fosse o plano dela, ela provavelmente levaria uma toalhinha, né? Ela não ia pensar, bom, eu vou chegar lá, vou chorar muito, vou molhar os pés de Jesus e enxugar com o cabelo. Não, ela ia levar uma toalhinha se ela tivesse planejado isso. Mas parece que foi algo inesperado. Parece que algo diferente aconteceu ali e o coração daquela mulher foi tocado tão profundamente que ela decidiu abandonar todas as suas práticas repugnantes. Como eu disse, o perfume era usado por aquela mulher para atrair outros homens. Olhando para esse texto, parece que essa mulher está querendo dizer para Jesus, olha aqui o perfume que eu uso para atrair outros homens, eu jogo todo aos teus pés porque eu não quero mais essa vida, porque eu fui atraída a ti, aquela que usava o perfume para atrair, fui atraída por aquele que é o ser mais precioso que existe na terra. Ela foi atraída pela luz do mundo, ela foi atraída pela rosa de Saron, ela foi atraída por aquele que é o ser mais cativante. Ela olha para Jesus e ela não consegue se conter e ela se derrama aos seus pés. Essa é uma cena linda. É uma cena capaz de causar lágrimas em qualquer ser humano com um mínimo de sentimento. Mas parece que isso não acontece com Simão. Parece que isso não acontece com o fariseu. Olha só o que ele pensava em seu íntimo. Verso 39. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Gente, uma cena linda como essa está acontecendo. O coração de uma mulher está sendo quebrantado, lágrimas estão jorrando, coração aberto diante de Deus, arrependimento sincero brotando, louvor genuíno sendo louvado a Deus. Mas esse homem só enxerga que essa mulher é uma pecadora. Esse homem, ele enxerga a vida com os olhos completamente equivocados, completamente errados. Ele tem olhos de fariseu. E o problema, e o pior, é que o problema desse homem não é um problema só desse homem, é um problema de muitos que têm olhos de fariseu. Coisas maravilhosas estão acontecendo, coisas lindas estão acontecendo, o evangelho está sendo pregado, a palavra de Deus está sendo anunciada, arrependimento está acontecendo, mas ele só enxerga o pecado dos outros. Ele só enxerga o defeito dos outros, a falha dos outros, o erro dos outros. Será que essa não é uma realidade no meio da igreja do nosso tempo? Onde existem muitos olhos de fariseus, onde muitas pessoas estão mais atentas aos pecados dos outros
do que aquilo que os outros têm feito que agrada a Deus, do que aquilo de bom que às vezes brota do coração. Quer ver um texto? Abre Mateus capítulo 21. São os próprios olhos dos fariseus sendo usados aqui. Mateus capítulo 21, versículo 12. Olha só. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Olha agora o verso 14. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. Eles estão vendo coisas maravilhosas. Os cegos estão vendo, os mancos estão andando, e esses homens estão falando: você não está ouvindo o que as crianças estão cantando, não? Indignados. Gente, onde foi que a igreja parou de observar o progresso dos homens e passou a focar apenas em seus erros? Onde foi que a igreja parou de focar no progresso daqueles que estão caminhando no Evangelho? Não estão correndo ainda, estão caminhando, estão devagar, mas estão indo. Quando foi que a igreja parou de estender a mão àquele que está andando e começou a dar socos? Meus irmãos, cuidado. Cuidado com a forma como você olha para o teu irmão. Cuidado com a forma como você trata o teu irmão que pecou, que cometeu algum erro. Ele está caminhando. É tão pecador quanto você. É tão sujo com a mancha do pecado quanto você. Cuidado, cuidado. Que não haja nessa igreja, que não haja em nós olhos de fariseu, que diante de situações incríveis só enxergam aquilo que está errado, aquilo que está incorreto, aquilo que está fora do lugar. Que nós não imitemos essa prática e que nós não imitemos uma outra prática de Simão. Olha o verso seguinte, depois que ele pensa consigo mesmo: olha, se Jesus soubesse que tipo de pessoa que está tocando nele, ele não ia deixar não. Jesus olha para ele e diz, verso 40, Simão, tenho algo a lhe dizer. Olha agora, Simão diz, dize, mestre. Parece que há uma certa falsidade aqui nas palavras de Simão. Por dentro ele está pensando, olha lá, se diz profeta, mas nem sabe que essa daí é uma pecadora. Mas por fora, oi mestre, tudo bom? Pode falar. É uma falsidade. Por dentro ele está criticando, por dentro ele está martelando, mas por fora parece que é um doce. Meus irmãos, cuidado com essa prática. Cuidado para que nós não possamos agir assim, por dentro só criticando, condenando, martelando, mas por fora com um sorriso no rosto. Cuidado, que não haja esse tipo de falsidade no nosso meio, que não haja esse tipo de ação no nosso meio, que no nosso meio possa ter honestidade, sinceridade e principalmente amor uns pelos outros. Que a nossa igreja seja repleta disso. Então Jesus vai contar a história para esse homem, versículo 41. Jesus vai dizer, Simão, 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Jesus coloca uma questão diante de Simão. Aqui, gente, quando o texto fala para a gente denário, um denário equivalia a um dia de trabalho braçal de um homem, tá? Então, um devia 500 denários, ou seja, 500 dias de trabalho, e o outro devia 50 denários, 50 dias de trabalho. Um devia muito, o outro não devia tanto assim. Jesus pergunta, Simão, se eu perdoar a ambos, quem vai me amar mais? Quem eu perdoei mais ou quem eu perdoei a dívida menor? Simão olha e fala, não, Jesus, com certeza é aquele que você perdoou a dívida maior.
Jesus olha para ele e fala: você acertou, está certíssima a sua conclusão. Mas sabe qual é o problema aqui? Simão é muito bom com teoria, mas é muito ruim com gente. Sabe tudo da letra da lei, sabe tudo que está escrito na Torá, sabe recitar os salmos, muito provavelmente. É muito bom com palavras, é muito bom com letras, é muito bom com aquilo que está escrito. Mas não é nada bom com pessoa, não é nada bom com gente. Gente, que nós possamos ter cuidado com isso também. Infelizmente, felizmente, tem se levantado uma geração que tem gostado de leitura. Tem se levantado uma geração que tem gostado de estudar a palavra, tem gostado de se aprofundar no estudo da teologia, tem se aprofundado no conhecimento de Deus. É muito bom isso, mas o problema é quando se começa a estudar, começa a se ler, começa a se aprofundar naquilo que é correto nas Escrituras, mas acaba se perdendo o tato com as pessoas, acaba se perdendo ali o modo benigno, o modo bondoso de tratar as pessoas. Você passa a não mais enxergar as pessoas como pessoas com problemas, com pecados, pessoas que precisam de ajuda. Não, você começa a enxergar as pessoas como máquinas que não podem errar nunca, porque o texto diz assim e elas não podem errar nunca. Cuidado, meus irmãos, que a gente não olhe as pessoas como máquinas, mas como seres humanos que falham, que erram, que têm seus pecados, que têm suas dívidas a pagar, que têm seus problemas. Cuidado com a forma como você olha para o próximo. Simão é muito bom com teoria, mas não é nada bom com gente. A gente precisa ser bom com teoria e bom com gente. Bom de Bíblia, mas bom de estender a mão. Bom da palavra, mas bom de cuidar do coração dos que sofrem. Será que você é assim? Ou será que você está pendendo mais para um lado? É muito humano, é o outro lado. É muito humano, cuida muito de gente, mas não lê a Bíblia, mas não se aprofunda no conhecimento, mas não conhece a teoria, mas não lê a palavra de Deus. Será que você está pendendo para esse lado? Ou você está pendendo para o outro lado? Sabe tudo da Bíblia, mas na hora de tratar o próximo bem, aí complica. Na hora de estender a mão para aquele que está caído, aí dificulta. Que nós possamos ter equilíbrio em saber a palavra, em conhecer a teoria, mas colocar em prática de modo sábio e de modo sensato. Jesus então diz: Simão, você acertou, parabéns. Mas olha o versículo 44. Em seguida, isso é interessante, Jesus vira para a mulher, ou seja, ele olha para a mulher, mas fala com Simão. E olha a pergunta de Jesus: vê essa mulher? A primeira pergunta de Jesus aqui é extremamente interessante. Eu estava lendo isso, é uma sacada muito boa do livro O Pastor Imperfeito, do Zec, né? Um livro muito bom. Eu estou lendo esse livro e eu li esse texto tem um tempinho já. Simão, ele não vê a mulher, Simão vê uma pecadora. Jesus olha para Simão e fala: Simão, vê essa mulher. Não estou perguntando se você está vendo o que ela já fez, eu não estou perguntando se você viu o que ela já vai fazer, eu não estou perguntando se você vê qual é a profissão dela, não, eu estou perguntando se você vê essa mulher. Olhe para a mulher, olhe para o ser humano diante de você, vê esse ser humano aqui. A gente precisa aprender a olhar para o ser humano, não para o que o ser humano fez, para o que o ser humano fará, para aquilo que ele vai fazer, não, é olhar para o ser humano, é para o homem diante de nós. Jesus fala: está vendo essa mulher aqui? Está vendo ela? Simão, olha a diferença entre vocês dois, olha só, entrei em sua casa, Simão, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Simão, você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Simão, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Percebe a diferença entre Simão e essa mulher? Simão
é muito bom em criticar, mas não é bom em servir. Eis aí um outro grande problema da nossa sociedade. Estamos cercados de pessoas muito boas em criticar, mas não tão boas assim em servir. São pessoas que são boas em apontar o dedo. Parece uma máquina de detectar defeitos. Ela olha e logo sabe qual é o defeito que tem ali. É muito boa em enxergar os erros. Mas para servir, aí fica difícil. São pessoas que são completamente diferentes de Jesus. Jesus, meus irmãos, mesmo sendo quem Ele é, mesmo fazendo o que Ele fazia, Ele assumiu a forma de servo e veio nos servir. Vocês lembram lá em João, quando Jesus, lá na ceia, lá com seus discípulos, Ele tira a sua túnica, pega uma bacia, forra uma toalha na cintura, o que Ele vai fazer? Lavar pé de discípulo. Aquilo não era função para Jesus, mas Jesus olha e fala, eu vim para servir. Jesus olha e fala, está vendo? Nenhum de vocês fez isso. Vocês estão preocupados em saber quem é o maior, quem é o menor, quem é o mais importante, quem vai ficar à direita, quem vai ficar à esquerda, e estão esquecendo de que precisam servir e amar uns aos outros. Será, meus irmãos, que nós não temos cometido o mesmo erro? A minha pergunta para você essa noite é, será que você não se tornou um Simão da vida, que é muito bom em criticar, que é muito bom em apontar o erro, mas colocar a mão na massa para fazer, aí não. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que eu não seja um Simão da vida, bom em criticar, mas ruim em fazer. Não, que você não seja um Simão da vida. A igreja não precisa de Simão. A igreja não precisa de fariseu, a igreja precisa de servos que estão dispostos a servir uns aos outros. A igreja não precisa de Simão que olha para o pecador e fala, é pecador. Não, a igreja precisa de gente que olha para o pecador e diz, ei, Jesus te perdoa, ei, Jesus estende a mão para você, não importa o seu pecado. A igreja precisa de gente que leva o evangelho ao outro. Meus irmãos, nós precisamos ser pessoas que estendem a mão uns aos outros. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, não haja como Simão. Jesus finaliza esse texto dizendo que essa mulher teve seus pecados perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus olha para a mulher e diz, seus pecados estão perdoados. Ainda assim os outros olham e começam a se perguntar, versículo 49, quem é esse que até pecados perdoa? Então Jesus diz à mulher, a sua fé te salvou, vá em paz. Jesus está olhando para a mulher, Ele sabe que ela é pecadora, Ele sabe os erros, Ele sabe os defeitos, Ele sabe tudo que essa mulher fez, Ele sabe tudo que ela faria, mas ainda assim, Jesus olha para essa mulher e decide perdoá-la. A vida daquela mulher parece ganhar um ânimo novo. A vida daquela mulher parece ganhar algo diferente, ela parece ganhar um ar novo para continuar a viver. Mas eu quero que você pense um pouco comigo sobre como devia estar a mente dessa mulher no momento antes de chegar até os pés de Jesus, no momento em que ela está ali olhando Jesus e ela está pensando, ela levou o frasco de perfume, ela está disposta a derramar tudo aos pés de Jesus e ela está pensando, meu Deus, vou ou não vou? Tem momentos quando a gente tem que tomar uma decisão e o coração palpita, acelera, a gente tem que tomar uma decisão, o coração acelera, é fazer ou não fazer, é pegar ou largar. Será que essa mulher, naquele momento, antes de ir até Jesus com lágrimas, não teve um momento assim de reflexão? Meu Deus, e agora, vou ou não vou? Mas se eu for lá e ele me rejeitar?
Mas se eu for aos pés dele e ele não gostar da minha atitude, porque ele é um mestre e eu sou uma mulher? Mas e se eu for e ele não me receber bem e todos os outros me expulsarem dessa casa? Mas e se eu for e ele me aceitar? Como vai ficar a minha vida depois? Porque eu não vou poder mais me prostituir, eu não vou poder mais fazer o que eu fazia antes. Como será que meus amigos vão me tratar? Como será que minhas amigas vão me receber? O que vai acontecer? Será que eu vou perder minha casa? Como vai ficar a minha vida? O que vai acontecer se eu abandonar o meu pecado e for atrás de Jesus? Será que isso não passou pela mente dela? Talvez tenha passado. Mas algo muito mais forte do que esses pensamentos venceu a mente dela, venceu o coração dela. E essa mulher foi aos pés de Jesus. Meu irmão, eu não sei qual tipo de pensamento passa na sua mente quando você coloca em xeque a questão: abandono ou não abandono os meus pecados? Volto ou não volto para Cristo? Sirvo ou não sirvo? Largo ou não largo? Eu não sei qual pensamento passa na sua cabeça. Eu não sei se o medo de perder amigos, eu não sei se é o medo de perder pessoas queridas, se é o medo de perder um trabalho, se é o medo de perder qualquer outra coisa que você dê valor. Eu não sei qual é o medo, mas de uma coisa eu sei: assim como essa mulher decidiu abandonar a sua vida de promiscuidade, a sua vida de prostituição, para seguir a Jesus, faça você também, porque com certeza será uma vida muito, muito melhor, porque Jesus vai preencher a sua vida de uma forma completamente melhor do que todas essas coisas preenchem. Todas essas coisas, todos esses pecados que você carrega, não são capazes de te dar alegria, não são capazes de te dar prazer, mas Jesus é. Mas Jesus é capaz de trazer ânimo, Jesus é capaz de trazer alegria, Jesus é capaz de trazer vida. Talvez alguém pergunte: Felipe, mas o meu pecado é muito grande, você não tem ideia. Você não faz ideia de quão pecador eu sou. Você não faz ideia das coisas terríveis que eu fiz e continuo fazendo. Você não faz ideia. Como você pode falar que Jesus vai me receber? O pastor Matt Chandler conta a história, e eu finalizo aqui, de uma amiga que ele tinha no primeiro ano da faculdade, né? Ele diz que era uma amiga, uma mãe solteira, já tinha lá uns 27, 26 anos, por aí. E ele diz que essa era uma mulher que estava divorciada e estava em um relacionamento com um homem casado, ou seja, estava em adultério. Mas eles faziam faculdade juntos. E aí, né, o tempo foi passando, eles foram ganhando algum tipo de amizade, sempre levando uma palavra temperada para essa mulher com o evangelho. Até que um dia houve acho que uma festa na casa dessa mulher, ou foram visitar, uma coisa assim. E chegando lá, eles começaram a cuidar da filha dessa menina, dessa moça, e os laços foram se estreitando. Então o Matt Chandler conta que um dia, um dos amigos dele iria tocar numa igreja, num culto, e ele decide então convidar essa mulher. Ele diz para ela: olha, um amigo meu vai tocar numa banda hoje. Ele não falou que era um culto, vai tocar numa banda hoje à noite, vamos comigo ver ele tocar? Então essa mulher aceita o convite e vai com ele até esse culto. Quando ele chega lá, ela então percebe que é um culto, e ele diz que o louvor foi muito legal, que o amigo tocou muito bem, que foi interessante. Então começou o momento da palavra, e logo que o pregador sobe no púlpito, ele sobe com uma rosa na mão, e ele sobe com uma rosa na mão e diz: hoje eu vim aqui para falar sobre sexo. O Matt Chandler olha assim: meu Deus do céu, o que esse homem vai falar aqui? Primeira vez que eu trago a menina na igreja, o que ele vai falar sobre isso? Então ele fala: mas antes, eu vou dar essa rosa aqui para vocês irem passando um para o outro. Pode cheirar, veja como ela é bonita, veja como essa rosa é interessante e cheirosa. Então eles pegam a rosa e vão passando, enquanto o pregador vai pregando. E o Matt Chandler fala que ele falou cada coisa absurda, cada coisa horrível. Então a rosa vai passando. O Matt Chandler fala que depois de uma pregação desastrosa daquele pastor, ele pede a rosa de volta. E quando a rosa chega novamente a ele achando que ia dar a cartada final dele, olha para a rosa, toda esmigalhada, toda despedaçada, com pedaços quebrados. Ele olha para a rosa e olha para o pessoal e diz: olha aqui, está vendo essa rosa? Ela estava inteira. Quem vai querer essa rosa despedaçada? O Matt Chandler olha aquela cena e ele simplesmente dá um grito: Jesus quer a rosa!
Jesus quer a rosa mesmo quebrada. Jesus quer a rosa mesmo despedaçada. Jesus quer a rosa que mal se sustenta de pé. Jesus quer a rosa. Assim como ele quis essa pecadora, assim como ele quis outros homens que vieram a ele cheio de pecados. Jesus quer a rosa. Jesus quer você. Teus pecados não são suficientes para afastá-lo de ti. Teus pecados não são suficientes para que ele não te queira. Não há nada que você faça que Jesus possa olhar e dizer: eu não quero ela porque ela fez isso. Meus irmãos, Jesus ainda perdoa pecados. Jesus quer a rosa. Que você possa guardar essa palavra no teu coração. Se tem gente aqui precisando de arrependimento, hoje é o dia. Nesse texto que nós lemos, nós vimos pessoas com oportunidades. Jesus teve a oportunidade de ir à casa de um fariseu e pregar o evangelho, e foi. Essa mulher teve a oportunidade de ir adiante de Jesus, derramar sua vida, abrir o seu coração, e foi. O fariseu teve a oportunidade de se contristar, de engrandecer e louvar a Deus, mas não o fez. Por favor, seja diferente de Simão. Olhe para esse texto, olhe para essa palavra e arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Jesus. Eu quero convidar você a orar. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero convidar você a orar nesse momento. Mas não aquela oração que a gente está acostumado a fazer. Aquela oração que o pregador fala e todo mundo apenas ouve, quando não divaga por aí. Eu quero que você ore de fato, e eu vou dar um tempo para você. Abra o seu coração a Deus, confesse seus pecados, confesse seus erros, confesse a sua culpa, e peça a Ele por perdão, por graça, por misericórdia. As mãos de Cristo estão estendidas nessa noite, para trazer perdão ao que pecou, para levantar o que caiu, para fortalecer o cansado, para dar ânimo ao desanimado. Ore a Deus nessa noite. Senhor Jesus, como pode, ó Deus, como pode Tu ser um Deus tão perdoador? Como pode ter tanta paciência com gente que comete tantos pecados? Como pode, ó Deus, ter tanta paciência com pessoas que a todo momento pecam contra Ti? Como pode amar tanto pecadores miseráveis? Eu não sei explicar, Senhor, mas eu sei que é assim. Eu não sei explicar, ó Deus, mas graças a Deus, graças a Ti, ó Pai, porque é assim. Porque se não fosse assim, ai de nós, ó Deus. Porque se não fosse assim, ai de mim, ó Deus. Ah, Deus, tem misericórdia do Teu povo pecador, ó Pai. Olha, Senhor, para as nossas vidas e nos concede perdão e graça. Olha para as nossas vidas e nos dê, ó Deus, a disposição de diariamente nos arrependermos de nossos pecados e nos voltarmos a Ti. Tem misericórdia do Teu povo, ó Deus. Compadece-te de nós que somos pecadores. Ah, Senhor, dá força àquele que está fraco, Senhor. Revigora a alma, Deus, daquele que por um momento esteve longe, mas que sabe que precisa retornar, que sabe que precisa voltar. Tem misericórdia, Deus, dos Teus filhos e de Tuas filhas. Dá forças para que as dificuldades sejam vencidas, para que os problemas sejam encarados, para que o Teu Evangelho seja vivido de modo pleno, ó Deus. A gente clama a Ti porque a gente sabe que por nós mesmos, ó Deus, nada podemos fazer. Então, por favor, ó Pai, venha ao nosso encontro. Ó Cristo das mãos furadas, venha ao nosso encontro com perdão e graça. Por favor, essa é a oração da Tua igreja nessa noite. Que Tu a ouça e que Tu a atenda.
por favor, em nome de Jesus. Amém.